Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, um dia após a vitória e a classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. De fato, muito melhor chegar aqui, né, com um placar positivo para o nosso gigante da colina, e a gente vai falar sobre essa partida de ontem no vídeo de hoje. Vamos trazer aí trechos da entrevista coletiva do Zé Ricardo, onde ele mais uma vez voltou a tocar no assunto sobre contratações, confirmou que o Vasco e a diretoria está no mercado à procura de reforços ainda para esse Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco poderá inscrever jogadores até a última partida antes das semifinais, ou seja, antes da partida contra o Resende no início de março. O Vasco ainda poderá estar inscrevendo e regularizando jogadores para o estadual, e a procura da diretoria é essa, trazer jogadores nesse período. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre o Zé Ricardo elogiando o Gabriel Peck, o Anderson Conceição, falar também sobre o Jorginho, meio campo da seleção da Itália, revelando que o pai é vascaíno, quem sabe não poderia vestir a camisa do gigante da colina, e muitas outras informações para você, torcedor vascaíno. Como vocês estão vendo, né, o vídeo está repleto de novidades e, é claro, você não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e aqui embaixo já se inscreva. Ative também o seu sininho de notificação, que é importantíssimo para o nosso crescimento. Deixe o seu like, deixe aqui embaixo também o seu comentário e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque ontem vencemos aí a equipe do Audax, uma equipe de certa forma limitada, né? Atualmente está na 7ª posição com apenas 7 pontos. O Vasco venceu por um placar magro, apenas 1-0, porém, pelo menos conquistou a classificação. O Vasco, depois de 2 anos fora, consegue chegar às semifinais do Campeonato Carioca, né? No caso, quadrangular final. E a grande expectativa é que os 4 grandes estejam novamente juntos nessa fase. Ano passado, tanto o Vasco quanto o Botafogo não conseguiram chegar nas semifinais, que teve aí como participantes o Volta Redonda e a Portuguesa. Mas esse ano parece que as coisas voltaram ao normal e os 4 grandes do Rio estarão fazendo junto as semifinais do estadual. Ontem a gente já trouxe no pré-jogo, né, mas rapidamente vamos comentar sobre essa partida. O Vasco venceu um placar magro com o gol do Raniel, que vem se destacando demais nessa temporada, né? Marcou o seu 5º gol em 8 partidas nesse ano de 2022, superando aí uma marca que fez no Santos e também no São Paulo, né? Ele, vestindo a camisa dessas duas equipes, em 45 partidas não conseguiu fazer nem sequer 5 gols, parou nos 4, então realmente vem sendo um ano muito bom para ele com a camisa do Vasco da Gama, e é claro, nós torcedores vascaínos estamos gostando disso e esperamos que ele siga aí com esses números muito bons para a temporada de 2022. Pro gol do Raniel, tivemos a assistência do John Sanches. Acredito que foi uma das primeiras oportunidades que o Zé Ricardo deu de fato para ele, colocou ele no início do segundo tempo, e ele foi bem, deu uma movimentação no jogo, errou em um determinado lance, onde inclusive levou o cartão amarelo, mas fora isso foi muito bem, conseguiu abrir o jogo, usar a velocidade, que é o seu ponto forte, e dar um desequilíbrio ali na partida de ontem contra a equipe do Audax. Acredito inclusive que foi o melhor jogo do John Sanches com a camisa do Vasco. Além dessas duas peças, Thiago Rodrigues, um goleiraço. Realmente o Vasco esse ano tem goleiro, nós temos um jogador para posição, diferente do que vem acontecendo nessas últimas temporadas, com Lucão, Vanderlei, Fernando Miguel, realmente goleiros que passaram por aqui e não deram aí o valor, não conseguiram mostrar para o torcedor vascaíno que realmente tinham condições de vestir a camisa do Vasco, e o Thiago Rodrigues esse ano vem se destacando positivamente, mais uma partidaça, vamos estar passando aí nesse lance para vocês, 2 defesas dificílimas que ele acabou fazendo no mesmo lance contra o Audax, e parece que o torcedor vascaíno esse ano pode ficar tranquilo, porque tem um camisa de número 1, né, ali debaixo das nossas traves. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque também após a partida teve coletiva do Zé Ricardo, e o Zé Ricardo falou sobre diversos assuntos, né, informou aí sobre algumas situações, falou sobre Gabriel Peck, mas principalmente tocou no ponto de reforços. O Zé Ricardo vem deixando isso bem claro, que o elenco do Vasco ainda não está fechado, que a diretoria, a própria comissão técnica do Zé estão no mercado à procura de novas contratações, tanto para o Campeonato Carioca, que tem aí um período de regularização até o último jogo antes das semifinais, que no caso é contra o Resende, quanto também para a Série B, né? No caso, o Vasco vai contratar para essas 2 competições. E o Zé Ricardo deixou isso bem claro novamente, a necessidade que atualmente o Vasco tem no elenco, que é um extremo, um velocista para as pontas, né, para os lados de campo. Então, é claro, dei uma olhada aí nas palavras do técnico vascaíno. Estadual, a gente ainda está trabalhando aí, a direção tem trabalhado bastante para encontrar pelo menos mais um homem de velocidade que possa trabalhar nos lados do campo, mas entendemos que
Assim que acabar o estadual, os estaduais, outras oportunidades vão acabar surgindo. A Série B é bastante longa, a temporada é de muitos jogos e certamente a gente vai estar atento para opções que nós possamos trazer para o nosso elenco. Mas com bastante calma, como eu sempre falo, atletas têm que estar com compromisso com o Vasco da Gama. Uma coisa que eu posso garantir para você e para toda a torcida vascaína, esse grupo é um grupo de homens, verdadeiramente com todas as letras, porque eles têm se dedicado de corpo e alma 100% dentro do trabalho do dia a dia, vivem o Vasco da Gama, gostam de estar junto, gostam de chegar cedo ao trabalho, acaba o treino, ficam muitos deles conversando, buscando conhecer um pouco mais do dia a dia do Vasco da Gama. Então, acho que a gente está formando uma equipe muito forte, principalmente de cabeça, e um grupo que certamente vai dar alegrias para a torcida do Vasco, né? Então, possíveis reforços devem acontecer, mas sempre com critério e dentro daquilo que o Vasco pode oferecer e cumprir. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo de fato deixou bem claro a necessidade que tem de trazer, né, de contratar um extremo, um ponta velocista, e a gente vem vendo isso realmente a cada partida. Ontem, principalmente contra o Audax, a gente viu a falta que o Bruno Nazário fez, mesmo não sendo um ponta de origem, e a diferença, né, do Vasco no segundo tempo, quando a gente colocou o John Sanches aberto por um lado e o Gabriel Peck aberto pelo outro. Inclusive, se tratando de Gabriel Peck, o Zé Ricardo ontem rasgou elogios ao jogador, que vem realmente fazendo uma temporada excelente. Acredito que é a melhor temporada dele vestindo a camisa do Vasco. Ele que é um cria das categorias de base do Gigante da Colina. Ontem teve números muito bons, foram 17 passes de 20 no caso certos, uma finalização no gol, 3 assistências para finalização, 1 desarmes, 4 dribles e 8 faltas sofridas. Vem realmente sendo um fator de diferença, um desequilíbrio no elenco vascaíno, e além dele também o Anderson Conceição, um zagueiraço. Acredito que além do Thiago Rodrigues, além do Yuri Lara, foi uma contratação que deu certo, né, no Vasco nessa temporada, e o Zé Ricardo rasgou elogios, tanto a Gabriel Peck pelo início de ano bom e até mesmo pela outra função que ele pode desempenhar dentro de campo, quanto também o Anderson Conceição, a contratação e o líder que ele é dentro de campo. Então, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Zé Ricardo. O Peck, ele gosta de fazer também a função, mas pela carência que a gente sabe do homem gelado que nós não temos, né? Entendemos que ele consegue fazer essa função também pelo lado, tá indo bem nesse início de temporada. Hoje, com a ausência do Nenê e também do Bruno Nazário, que a princípio a gente tinha pensado para colocar naquela posição, nós pensamos em trabalhar com o PEC por ali, mas entendemos também que poderíamos perder as ações de lado do campo. O PEC, eu acho que é um jogador versátil, pode jogar dos dois lados do campo e também no meio. Sem dúvida nenhuma, o Anderson é um jogador que tem o espírito de um líder. Não à toa é o nosso capitão hoje, na ausência do Nenê. Apenas carrega a faixa, tem outros jogadores também que exercem essa liderança, mas ele tem um espírito que eu acho que todo treinador gosta de um líder, né? É uma liderança que cobra os companheiros, cobra no dia a dia o comprometimento do trabalho, ao mesmo tempo aproxima a gente da direção também, a direção escuta também ele para tomar decisões que cabem participar os atletas, e ele começou uma temporada muito boa, tomara que ele consiga manter esse nível e que não só ele como todos os outros não tenham problemas de contusões, de lesões graves, para que a gente possa contar com eles durante a temporada. Feliz que ele tenha, primeiro de tudo, realizado um sonho de voltar para o Vasco e jogar no profissional, ele que já fez parte da categoria de base do Vasco, e em tão pouco tempo se identificar com a torcida e mostrar um nível de jogo bem alto, que o credencia como um zagueiro que vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, bastante na Série B. Então, como vocês viram aí, né, realmente o Zé Ricardo numa expectativa muito grande com esse elenco que ele tem atualmente em mãos. A gente espera que venha dar certo. Ontem uma vitória, classificação. Agora é uma sequência difícil que o Vasco tem pela frente. Nesse próximo final de semana enfrenta o Fluminense pela 9ª rodada da Taça Guanabara, no estádio Newton Santos às 5 horas da tarde. Após o Fluminense, no meio da semana,
tem aí a Ferroviária pela primeira fase da Copa do Brasil, um jogo único. O Vasco tem a vantagem do empate, mas é um jogo difícil, e após a Ferroviária enfrenta o Flamengo, numa data que ainda não foi definida, nem sequer o horário e o local da partida. Mas é uma sequência difícil, a sequência mais difícil do Vasco nessa temporada, e caso realmente o Gigante da Colina consiga sair com 3 vitórias nessa partida, será o melhor dos cenários possíveis. Deixa aí, é claro, a sua expectativa para esses próximos 3 jogos. Hoje o elenco não foi ao CT Moacir Barbosa, hoje o elenco teve folga, né, depois de um jogo pesado ontem. Amanhã retorna aos treinamentos pela parte da manhã, treino será às 10 horas no CT, com a parte da tarde liberada para a janela da imprensa. Vai ter aí uma entrevista coletiva do Juninho e a apresentação do Juan Quinteiro, o colombiano zagueiro que chegou para reforçar. Quarta-feira também terá treinamento na parte da tarde às 4 horas e também, além do treinamento, a janela aberta para a imprensa, com a apresentação do Luiz Henrique e também uma entrevista coletiva do meio-campo Nenê. Quinta-feira treina à tarde, sexta-feira a mesma coisa, treinamentos também irão acontecer na parte da tarde no CT Moacir Barbosa e sábado, enfim, o clássico contra a equipe do Fluminense, o segundo clássico do Vasco no ano, e é claro, a gente espera que o Vasco possa conseguir sair vitorioso. Antes de entrar no assunto Jorginho, só é claro informar para vocês que agora é oficial, o Marcos Dias foi oficializado e anunciado pelo New England Revolution dos Estados Unidos da América, né? Irá jogar a MLS por lá. Ele que saiu do Vasco da Gama de graça, foi um atleta que inclusive disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior dessa temporada pelo Vasco da Gama, acabou estourando a idade, o Zé Ricardo não gostaria de contar com ele no elenco profissional, então acabou sendo emprestado no New England Revolution, porém com uma cláusula contratual no final desse contrato de empréstimo, já com uma opção de compra no valor obrigatório fixado, então ele deve sair aí no final, os valores não foram divulgados, mas muito provavelmente deve permanecer por lá e não retornar ao Vasco da Gama. Além do Marcos Dias, o New England Revolution também apresentou o Rian Lima, cria da base do Botafogo, e o José Ítalo, cria aí da base do Flamengo. Mas vamos seguir, né? E agora falar sobre Jorginho. Jorginho aí, meio campo da seleção da Itália, meio campo do Chelsea, inclusive campeão mundial nesse último final de semana em cima da equipe do Palmeiras, deu uma entrevista ao canal do Ale Oliveira, o jornalista Ale Oliveira, ele que tem 30 anos aí e é um dos maiores meio-campos, pelo menos desse atual momento do futebol mundial, surpreendeu nessa entrevista. Ele não escondeu a vontade aí de jogar no futebol brasileiro, né, no caso de retornar ao seu país de origem, pois ele defende a seleção da Itália, mas é brasileiro, nasceu aqui no Brasil e realmente deixou bem claro que tem a vontade um dia retornar para o futebol brasileiro. E durante a entrevista ele disse qual clube ele gostaria de vestir a camisa e deixou bem claro que o seu pai é vascaíno. Será que tem chance de Jorginho vestir a camisa do Vasco? Dê uma olhada aí nas palavras do meio-campo italiano. No Brasil você só joga no São Paulo e no Flamengo? Não, não só. Aonde mais? Vem pro Flu. Aí, tá chegando as mensagens aí, velho. Vamos ler as mensagens que tá chegando. Manda uma mensagem aí, vamos ler as mensagens. Não, tá chegando mensagem. Tá gente pra caralho, que nós não estamos colocando aqui pra não te comprometer. Onde você quer jogar, fala que eu arrumo pra você. Eu tô com o teu DVD aqui. Pô, o Flamengo seria interessante. Meu pai ia me matar que ele é vascaíno, mas o Flamengo seria interessante. Meu pai é vascaíno e minha mãe é botafoguense. Imagina, isso aqui quero apoiar, não. Então, como vocês viram aí, o Jorginho realmente deixou bem claro que seu pai é vascaíno. Infelizmente, em nenhum momento, né, falou sobre a vontade, o desejo de jogar no Vasco. Falou até mesmo sobre jogar no rival, mas infelizmente no Vasco em nenhum momento nem sequer citou aí o clube. Uma situação complicada, mas a gente sabe muito bem o momento que o Vasco vive é triste. O Vasco é um clube gigantesco, o Vasco é um clube grande, qualquer jogador teria que ter a vontade de jogar, mas infelizmente por causa de gestões, diretorias ruins que o Vasco teve nesses últimos anos, resulta nisso daí, né? Os jogadores de fora não têm mais esse brilho, essa vontade, esse desejo de vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. A gente espera, né, que as diretorias que vierem, se vier SAF, se não vier SAF, venham e coloquem novamente o Vasco no seu lugar, que é no topo do futebol brasileiro, lugar esse que jamais deveria ter saído. Mas já pensou o Jorginho no Vasco, né? Vai que ele muda aí de ideia. Esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, às 6 horas a gente deve retornar, não com um vídeo, mas com uma live junto com o Mário Coelho falando sobre a SAF do Vasco, é claro. A gente espera que vocês também estejam aqui para participar conosco. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.